Ei, como vão? Tudo bem? Espero sinceramente que estejam todos bem, estejam todos realizados no caminho que estão percorrendo, ou pelo menos atentos ao grau de satisfação, de alegria, de entrega, de confirmação da bênção de Deus na nossa vida. O tempo do Advento é um tempo propício para o nosso aprendizado. O tempo do Advento é um tempo justíssimo da nossa compreensão sobre a nossa humanidade, porque a gente está fazendo o caminho da espera de um Deus que não nos encontra lá em cima, mas um Deus que vem ao nosso encontro aqui embaixo, vem ficar conosco aqui embaixo, vem mostrar a dignidade da nossa existência aqui embaixo. Depois ele nos leva, depois ele nos promete um caminho que nos leva na direção da eternidade. Mas por enquanto ele quer nos ensinar a olhar e a valorizar o tempo da finitude, o tempo da existência com gratidão e com generosidade. É um tempo lindo, lindo. E é por isso que durante o Advento a gente conhece pessoas que fazem experiências humanas que abrem-se para este acontecimento da salvação, de um Deus que vem ao nosso encontro, e por causa disso, por causa desse encontro generoso entre o divino e o humano, fazem depois a experiência da eternidade, que a igreja vai chamar de santo, de santa, que a igreja vai chamar dos nossos antepassados, aqueles que morreram com Cristo e com Cristo ressuscitaram. A gente vai, no segundo domingo do Advento, conhecer a figura de João Batista, hoje pelo olhar de Marcos. Marcos 1:8. Marcos 1:8. Portanto, é o início do Evangelho de São Marcos. E o próprio evangelista começa dizendo que está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio um mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Portanto, o tema hoje é a figura de João Batista, mas não é uma personalização da pessoa de João Batista, mas é aquilo que João Batista fez, o modo como João Batista viveu a expectativa da espera, o modo como que João Batista esperou a chegada de Jesus. Por isso ele é incluído no plano da salvação como precursor. Ele é aquele que prepara, é aquele que anuncia, é aquele que convida para endireitar as estradas. Eu não sei se vocês conseguem pensar no significado desse texto sem ser de uma forma muito prática. O que é endireitar uma estrada? Eu fico imaginando as estradas que eu conheço, eu fico imaginando que elas ligam lugares diferentes e que elas possibilitam que as pessoas passem por aquele espaço da estrada, saindo de um lugar e chegando no outro. Endireitar as estradas significa fazer com que essas estradas fiquem melhores, ou pelo menos que essas estradas diminuam o perigo, ou pelo menos que essas estradas evitem que a gente se desvie do caminho. E aí a gente tem que perguntar, né? A sociedade que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, como que a gente tem sentido as estradas? E aqui eu não falo da Anhanguera, não falo da Bandeirantes, eu não falo da estrada que tem aí perto da tua casa. Eu falo das nossas estradas humanas. Quais estradas têm nos levado de um ponto até outro? Nós estamos no meio de guerras acontecendo no mundo inteiro. E ainda que a gente pense que essas coisas não chegam até nós, existem milhares de pessoas sendo mortas por causa de ganâncias de governos, por causa de motivos culturais, por causa de motivos religiosos, por causa de interesses na exploração de petróleo, por causa de desafetos históricos entre um lugar e outro, por causa de lutas civis, por causa de motivos infinitos. Como que está a estrada do nosso mundo?
Porque você percebe que tem pouquíssima gente falando de paz, tem pouquíssima gente falando de recomeçar, de tentar de um outro jeito. Você percebeu que tem pouquíssima gente falando sobre a possibilidade da gente mudar o curso da nossa história e a gente, ao invés de parar de matar, aprender a cuidar, parar de explorar, aprender a zelar, parar de oprimir e aprender a caminhar junto? Você já percebeu que tem pouquíssima gente falando isso? Você percebeu a quantidade de pessoas que justificam, inclusive com justificativas bíblico-teológicas, comportamentos de estradas que nos levam para a danação? Sim, porque quando eu não levo em conta o fato de que existe uma crise climática e eu procuro na Bíblia uma justificativa para dizer que sempre foi assim e que Deus sempre vai salvar e que nada de mal vai nos acontecer, eu estou fazendo uma estrada que está desviando a gente de um propósito. Você percebeu a quantidade de estradas que tem feito a gente perceber ou da gente sentir que aquela pessoa já não é tão humana? A gente já não considera, por exemplo, um andarilho humano. Aliás, tem gente que não considera mais o atendente da lanchonete humano. Ele acha que porque ele está comprando o sanduíche ou porque ele está pagando a porção que ele vai comer, ele pode humilhar a pessoa, ele pode diminuir a pessoa, ele pode estrangular a dignidade da pessoa. Você já percebeu que as nossas estradas estão nos desviando da rota que foi proposta por Jesus? E nesse sentido, João Batista é mais do que urgente. Só que João Batista é uma persona que existiu num determinado tempo, fez a sua parte. Aqui o próprio texto diz que João era tão admirado que as pessoas largavam tudo para ir ter com ele no deserto. Ele já deu a sua contribuição. Os batistas, hoje somos nós. As pessoas que deveriam ter a capacidade de alertar para as estradas desviantes, somos nós. Quem deveria ter uma postura de lembrar da vigilância e do caminho que a gente está seguindo, somos nós. Só que parece que a gente também está encantado com essa desumanização da humanidade. Estamos desumanizados, perdemos totalmente a capacidade de aprendizado com o outro, perdemos totalmente a capacidade do reconhecimento da dignidade do outro. Achamos que quanto mais agressivos formos, quanto mais cruéis formos, quanto mais violentos formos, maiores são as chances da gente poder realizar esse plano suicida de que apenas alguns vão sobreviver. Porque no fim das contas é isso. Quando eu penso numa guerra, eu penso que a ideia básica é essa. É você destruir o outro a ponto de que o outro deixe de existir. Quando eu penso na maldade que se faz contra um morador de rua, porque está dormindo na marquise ou está dormindo num banco de praça pública, eu penso que a ideia é a mesma lógica. É tentar destruir o outro para que o outro não tenha a possibilidade de viver ou de existir. É algo para se pensar. O convite do Evangelho hoje é: João Batista falou, João Batista disse, João Batista atuou, João Batista proclamou, João Batista batizou com água na esperança de que viria alguém batizar com o Espírito. Agora a grande questão é: qual é o tipo de batismo que estamos fazendo? E aqui eu não estou falando no sentido do sacramento do batismo, estou falando do sacramental, do gesto de dar a identidade para a pessoa, de dar o sopro da vida para a pessoa, para as realidades, para os contextos. E quando que a gente vai começar a dizer que nós precisamos endireitar nossos caminhos? O advento é uma boa oportunidade.
tomara que eu e vocês estejamos atentos à fala do profeta, à presença de João e o compromisso com o reino de Deus. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, por favor. Acha que vale a pena? Poderia compartilhar com outras pessoas? Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. E se você puder se inscrever no nosso canal, isso vai ajudar a gente a cumprir a segunda etapa das exigências que o YouTube nos faz. Tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima.